Oi, boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite, boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite. Deixa eu chamar aqui. Deixa eu entrar. Boa noite, deixa eu chamar aqui. Eu vou chamar a Denise, que ela já entrou. Boa noite, Claudionor. Deixa eu chamar. Oi, boa noite, Denise. Tudo bem? Olá, Hilton. Boa noite a Boa noite. todos. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado, Denise, de você ter aceitado aí conversar conosco. Imagina, eu que agradeço. A gente tem bastante paciente aqui na clínica que acaba conhecendo você por conta do e-book que nós fizemos, né? Tem até muitos que acabam seguindo você no Instagram, enfim. E aí, quando a gente resolveu montar essa maratona, né? A gente logo pensou em convidar você e eu fiquei feliz de você ter aceitado. Obrigado, viu? Imagina, já estou enviando aqui para minha listinha também, porque acho que é um Não, assunto sempre válido, né, para compartilhar com mais sim, pessoas. sim, com certeza. E tá muito frio aí? Tá bastante frio, Hilton. De ontem para hoje, eu acho que aqui bateu, eu não sei se foram 3 graus ou 5 graus aqui em Bauru. Eu vim para São Paulo hoje e quando eu saí de casa estavam 3 graus. Estava marcando 3 graus. Estava É muito isso frio, mesmo. muito frio. Eu tô aqui na clínica ainda e está gelado aqui agora. É muito frio. Clínica sempre gelado, né? Só É, confirma para mim, Hilton, se meu áudio tá ok, porque eu tô sem fone. tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Bom, Denise, mais uma vez, obrigado aí de você ter aceitado. E a Maratona da Saúde foi a primeira vez que a gente está criando um evento dessa natureza de fazer uma sequência de lives assim, trocando ideias e informação com colegas relacionados à área da saúde, né? Ontem eu conversei com uma amiga nossa, né? Na verdade, é minha amiga de infância, que hoje ela é geriatra e ela tem o consultório dela no Rio. E ela tem uma comunicação muito boa também, assim como você, ela tem uma comunicação muito boa com o público que ela acaba atendendo, né? Ela passa uma mensagem muito positiva, muito bacana. E ontem a gente conversou bastante sobre como ficar jovem na terceira idade, né? E como se preparar aí para a terceira idade, como se preparar para poder enfrentar os desafios do mundo contemporâneo e permanecer jovem e saudável aí, independente da sua idade. E ela contou uma história muito engraçada. Ela conta que tem uma notícia de jornal, acho que dos anos 60 ou 50, de um bonde que descarrilhou no Rio de Janeiro e acabou pegando uma senhora, né? E a notícia do jornal era que bonde acaba descarrilhando e mata uma senhora de 40 anos próximo ao Morro da Urca. Ou seja, Nossa, como que naquela época, nos anos 50, 40 anos, você já era um senhor e hoje a meu gente Deus. acaba muitas vezes atendendo aí pacientes de 70, 80, 90 anos e que tem uma vontade de ficar saudável e jovem ainda por mais tempo muito grande. Então é muito interessante, foi muito bacana ontem nesse aspecto, né? E hoje a gente está ansioso para poder conversar com você a respeito dessa alimentação consciente, né? Eu falo para todo mundo que você é minha nutricionista, eu sempre que envio o e-book, eu explico que foi elaborado
com a minha nutricionista, fico até um pouco envergonhado, porque eu acho que eu sou uma má propaganda, né? Talvez assim, se eu fosse um pouquinho mais magrinho, alguma coisa assim, então fosse uma propaganda melhor. Mas, enfim, o que importa é a força de vontade, né? Inclusive, hoje eu vi que você teve lá na Connect Pulse, né? Já estou marcado de poder começar o meu atendimento lá. E eu, como diversos outros pacientes aí que você deve ter, eu também acabo sofrendo aí da compulsão alimentar, sobretudo em épocas de estresse, né? Acho que isso não é uma coisa só minha, eu percebo que outras pessoas acabam passando pelo mesmo problema. E eu observo que são dois opostos, né? Tem aqueles que não comem quando estão em épocas muito estressadas, e tem aqueles que acabam tendo um apetite maior, né? Parece que desconta na alimentação uma ansiedade que carrega, né? E aí, Denise, entrando nisso daí, o que você pode passar para a gente em relação ao que é uma alimentação consciente, como que funciona isso, como que é o conceito disso, o que você pode passar aí para a gente? Ô, Hilton, vai vendo vários exemplos assim na minha mente, né? Mas, gente, um dos maiores exemplos é que hoje em dia o WhatsApp você consegue colocar na velocidade 2.0. Ou seja, o mundo está ansioso e as ferramentas, os instrumentos, tudo que a gente acaba, né, fazendo uso diário, tudo está de acordo com essa velocidade insana que a gente acha que tem que acompanhar. Né? Mas antes de mais nada, eu queria dar boa noite para todo mundo que está entrando aqui. Alguns rostinhos eu já conheço. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Enviem se vocês acharem que essa live faz sentido e vai ser muito legal. Tem um aviãozinho aí embaixo, gente, de papel, uma setinha. Vai enviando pro pessoal da listinha de vocês, porque pode contribuir com mais pessoas, tá? Já há 14 anos que eu atendo, né, Hilton? Tanto aqui em Bauru, para quem não é daqui, né, interior de São Paulo, mas também faço atendimentos online. Então, eu acabo ouvindo muitas queixas e muitas dificuldades similares. E agora o encontro do que a doutora falou ontem, que eu assisti depois gravada, foi excelente. Aumenta-se a expectativa de vida, mas hoje em dia já sabe-se que a qual custo a gente vai chegar lá, né? Com, enfim, redução, né? Muitas limitações, uma carga muito grande de medicação. Graças a Deus, as pessoas estão abrindo os olhos para isso, né? Para chegar lá com qualidade, não só números ali, né? De primavera, de aniversário. Mas a compulsão e essa rotina insana que a gente tem de render e velocidade é em qualquer fase da vida. A gente acha, né, que a melhor idade, o idoso, sei lá, com 80 anos, eu tenho pacientes com 80 anos e você deve ter aí também, que são muito, muito ativos, né? Que coordenam empresas e, enfim, coordenam famílias. Então, essa ansiedade e o descontar na comida pode acometer qualquer idade. E Hilton, pasme, até crianças, tá? O Brasil, gente, está em terceiro lugar do mundo de pessoas obesas. E a obesidade infantil também tem crescido escalonadamente, assim, escalonável. Então, a gente tem que se preocupar em qualquer fase da vida. O comer consciente, antes de eu contar um pouquinho o que seria isso, que é muito simples também de entender, por que tem se falado muito sobre isso, né? Alimentação consciente e tudo mais. Porque desde que, como diria minha mãe, o mundo é mundo, as pessoas tentam fazer dieta, não é? Nossa, preciso emagrecer, vou lá e tento fazer dieta. Mas já é sabido que as pessoas reganham esse peso, uma dieta muito restrita, tá? As pessoas reganham peso depois que acabam essa dieta. Dieta muito restrita, até tem uma grande neurocientista e nutricionista, Sophie Deran, que fala quanto maior a compulsão, quanto maior a restrição, perdão, maior a compulsão. É que eu li um comentário aqui, gente, obrigada. Vanderlei disse que achou que eu tinha 14 anos já. Vanderlei, é muito antioxidante, é muita fruta, legume. Uma boa alimentação, né? A alimentação influencia. E por que eu estou trazendo esse contexto da obesidade, né? Porque a obesidade não é só estar com peso a mais na balança. A gente sabe que é uma porta de entrada para doenças.
Então, não é só tratar porque tá bonito ou feio. Não é isso, gente. Ninguém pode usar esse critério de tá bonito porque tá magro, tá feio, porque não é isso. A beleza é muito individual e transcende isso. É porque é um estado mais agravante. O corpo, ele dá esse sinal de, ó, alguma coisa que não tá muito bem equilibrada. Então, como assim? Mas o Brasil só cresce em obesidade, mundialmente só cresce os obesos, mas nunca tem se visto tanto falar sobre dieta. Alguma coisa parece que, né, não cruza, né, Hilton? Porque realmente, os estudos mais recentes trazem que não é sustentável uma dieta muito restrita. Vamos combinar? Quem nunca fez dieta aqui? Muito difícil, né? As Hoje em dia até as segundas-feiras, né? crianças, às segundas-feiras, né? Quem já começou ontem já na dieta. Então, mas por quanto tempo você segue, sei lá, uma dieta da sopa, uma dieta sem carboidrato, um jejum que você não está acostumado? Por quanto tempo você consegue seguir? Então, foi disso que realmente a gente não tem que pensar em qual dieta que vai dar certo. A gente tem que pensar como que a gente está se alimentando. Pensar em menos restrição e mais poder de escolha. Porque quando a gente é criança, normalmente, eu lembro muito disso, Hilton. Quando a criança vai numa festinha ou tá com mais amigos, come, logo vai fazer outra coisa, vai se divertir. Tem um autoajuste, não tem? Por Uhum. que a gente perde isso depois de um tempo, não é? Porque, ó, começa a vir mídia, começa a vir informações de, isso aqui engorda. Imagina, vou comer pão. Nossa, comer carboidrato à noite, eu vou ficar gigantesco. E aí a gente começa a ter os medos e terrorismos. Então, nutrição, alimentação, nutrição consciente, ela vem confrontar isso, que até então era tido como salvação, né, do emagrecimento, mas não tem acontecido e não tem mesmo acontecido. Então é trazida essa outra abordagem do pera, então vamos ver que jeito que a gente está se relacionando com a comida. Vamos comer de forma mais consciente, sem esses traumas que desencadeiam o comer compulsivo. Eu acho também, pelo menos é a minha opinião, né? Que quando você encontra, primeiro, uma situação em que você não se sinta tão pressionado e tão culpado, né? Por exemplo, você segue uma dieta, mas tudo bem se você hoje comer um chocolate não fora da sua dieta, digamos. Quando você não se culpa tanto, é mais fácil você voltar para uma alimentação saudável. Pelo menos eu observo isso. Quando é muito rígido, né? Eu acho que é mais difícil. E eu acho que quando você encontra um motivo também, pelo menos para mim, sabe, Denise, eu vou te contar um fato que eu acho que você não sabe. Quando eu procurei você a primeira vez, eu passei antes com um endócrino aí na clínica, né? E foi ótima a consulta com ele e tal. E a gente teve a oportunidade de conversar. E eu tenho um trabalho, um vínculo de trabalho no Peru. Então, agora não por conta da pandemia, eu faço isso online, mas antes da pandemia eu ia muito ao Peru, sabe? E Machu Picchu é uma região que eu gosto, eu acho bonito, e já fui lá. E a gente gosta muito de lá, eu e minha esposa, enfim. E aí, conversando com ele, ele falou assim: puxa, vai ser bacana quando você puder ir lá com a sua filha, né? Isso foi um cair de ficha em mim, porque eu estava me sentindo tão sem energia e tão mal fisicamente que eu falei, não vou conseguir subir Machu Picchu com a minha filha, não. Então isso fez com que eu pegasse uma coisinha pequena para poder tentar, a partir disso, sempre que eu preciso de uma motivação, além do fato de ficar mais saudável, né, de ter um bem-estar com você mesmo, porque é notório, quando você se alimenta bem, você fica mais feliz, você fica mais... tanto que tem um livro que se chama Os 100 Hábitos das Pessoas Felizes, uma delas é se alimentar bem, né? Então, se você se alimenta Exato. bem, você é mais feliz. Mas quando você pega um ganchinho, assim, eu acho que pelo menos para mim, faz bastante sentido você achar pequenas coisinhas motivadoras, assim, no seu dia a dia. Eu, pelo menos, penso dessa forma, sabe? E, ô Hilton, você comentou algo que me deu duas deixas aqui sensacionais. Primeiro, a alimentação, gente, é uma química, né? Claro que a gente escolhe, faz escolhas gostosas, às vezes mais com um olhar de saudável, então vamos lá, né? Comer a saladinha no frio, né? Mas muito além do que o paladar,
A alimentação nos fornece uma química interessante para o corpo. Então, claro que vai influenciar, Hilton, em humor, disposição. É uma química diferente que reverbera no nosso corpo. É fato, tá? Não é só uma escolha de, estou me fazendo bem. Isso também é Uhum, válido, mas é uma química que o nosso corpo assimila diferente. E outro aspecto, eu gosto muito de abordar essa linha mesmo, né? É um olhar humanizado que você, como profissional, eu sei que tem também, que é o olhar além da queixa do paciente. Então, vocês estão aqui que podem ser nutris, eu não tô vendo Mayra, Thaís, Bada, querida, nutri também. A gente tem que olhar o que realmente nos motiva. Porque muitos chegam e falam assim, quero emagrecer. O emagrecer é o superficial. Você não pegou uma dor, um motivo que para você faz sentido. Eu atendi uma vez, Hilton, eu vou lembrando de histórias aqui. Se eu estiver me alongando, me corta, tá? não, imagina. Uma paciente jovem, 22, 23 anos, obesidade mórbida, 123, 125 quilos. E um dos motivos dela para emagrecer, olha só, gente, porque ela teve um sonho, né? Ela tinha uma vontade quando ela fez 15 anos, quando ela fez a festa de 15 anos, ela não conseguiu usar um salto alto. Então, o sonho dela com esse trauma era usar um salto alto. Para você, Hilton, pode ser algo pequeno. Para mim, pode ser algo pequeno. Para ela, é significativo. E foi muito legal. Acompanhei ela por bastante tempo, mais de 3 anos. Entre indas e vindas, assim, né? Que às vezes o paciente vai, depois volta, meio arrependido. Mas eu lembro que ela tirou uma foto com um saltinho assim, gente, mas que para ela Legal. era o salto assim do desfile, sabe? Então olha como a gente mexe com sonhos, né, Hilton? Vocês que, né, Sim. enfim, cirurgicamente, sorrisos e tudo, mas nós também mexemos com sonhos, então é interessante sim. Você que tá aí, né, também fazer esse movimento interno de, poxa, mas para que mesmo que eu tô fazendo isso? Para mim faz muito sentido, né? Você ter disposição para exercer o seu melhor na vida. Então, não é só a calça fechar, um número a menos na balança. É olhar um significado mais profundo. Porque aí, frente um dia que você tá lá estressado e quer comer o pé da mesa, você vai lembrar, poxa, mas eu vou fazer viagem com a minha filha. Isso faz sentido para mim. Isso, é isso que acontece comigo, sabe? Na verdade, esse pequeno gancho de poder subir Machu Picchu com a minha filha é o que me ancora quando eu meio que desanimo, sabe? Então, eu acho que. E para mim é isso, para outra pessoa é usar um salto alto, né? Cada um tem uma motivação. E é importante, né, achar essas motivações, assim, você encontrar o seu motivador interior, né? Isso faz parte da vida. É muito importante. E a alimentação consciente, só para contextualizar, gente, é quando a gente tem uma prática do comer consciente. Então, é a gente se atentar ao que a gente está escolhendo, os motivos pelos quais a gente escolhe aquele alimento, sem pensar tanto em, contar calorias, sabe? Eu abomino aqueles aplicativos que contam caloria. Inclusive, tem um estudo recente, Hilton, que eu estava me deparando, que fez uma análise desses aplicativos de contar caloria, que a pessoa vai colocando o quanto que ela vai pesando, acho que é diariamente ou semanalmente, o quanto que essas pessoas oscilam dentro do aplicativo. Então, vê, gente, outra Uhum. coisa que não dá certo a longo prazo, tá? Uhum. Então, é você estar presente no momento da alimentação. Sabe o famoso sair do automático? Vou colocar uma situação aqui que eu tenho certeza que a maioria já passou, em algum momento, ou já viu alguém passando. Um dia intenso de trabalho, intenso, ou viagem, tudo mais. Aí você chega em casa, sei lá, 9 horas da noite. Aí vem tô cansado, eu mereço, não é? Comer emocional. Então eu mereço e vlapo. Alguma coisa vão pôr pra dentro. E às vezes, gente, eu falo porque eu pergunto muito pro paciente, eu falo assim: "O que você comeu nesse momento?" Né? Porque não tem que ter um julgamento. Já foi Uhum. feito, então vamos investigar. Muitas vezes a gente nem lembra, o paciente nem lembra, porque só foi Às vezes não teve comendo. nem prazer, né? Foi Nem uma prazer. válvula de escape ali, né? Foi É comendo, às vezes, verdade. combinações às vezes até absurdas, que a pessoa não faria conscientemente. Então, o cérebro, gente, agora colocando um pouquinho da neurociência, eu gosto de trazer uma abordagem bem tranquila para todo mundo que nem é da área entender, tá? Mas o cérebro, ele não troca um prazer. Comida, comer sempre vai ser um prazer.
É fato, tá, gente? Eu não tô aqui para provar o contrário, não. Comer sempre vai ser um prazer. O cérebro não vai trocar um prazer naquele momento que você tá querendo uma coisa, sabe, para aconchegar, por uma punição de, ah, não vai fazer isso, simplesmente, né? Ou então toma água. Ah, o cérebro vai falar o quê, Denise? Não, quero um prazer. Aí, Hilton, que existe algo que eu gosto muito de incitar para os pacientes e válido para quem está aqui assistindo ou para quem assistir depois. Que tal? Que tal fazer uma listinha de prazeres? Parece uma coisa meio maluca, né? Mas não é. Listinha de prazeres. Eu costumo pedir para escrever pelo menos 7. 7 coisas, Hilton, que você Tati, você Wilson, a Edna, a Josi, a Thaís, você gosta de fazer e escreva com a própria letrinha, porque o cérebro ele gosta, ele assimila melhor quando a gente escreve com a nossa própria letra. Escreva aí 7 coisas que você gosta de fazer, mas vai no seu tempo, não vai sair tudo de uma vez, tá? Vou dar exemplos, tá? E coisas que são possíveis fazer agora em quarentena, em pandemia, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que colocou que ela gosta de fazer palavras cruzadas. Eu, por exemplo, tô até com os livros aqui para mostrar que um dos meus prazeres é leitura. E às vezes até coisas não relacionadas à área. Uhum. Pode ser um prazer jogar um joguinho no computador. Um prazer de tirar um sapato, pôr o pezinho para cima, assistir uma série, passear com o cachorro, brincar um pouco com o filho. Não sei, gente, de novo, são seus motivos importantes e que você consegue fazer nesse momento. Aí, o seu cérebro vai fazer a troca. Aí, Hilton, quando a gente chegar em casa nesse momento estressado, querendo pôr tudo para dentro, comer o pé da mesa, o cérebro tá querendo a comida. Aí a gente fala, cérebro, calma, vamos aqui ver uma série? Aí o cérebro olha e fala, prazer por prazer, deu match. Ele faz a troca, ele aceita. Porque a gente não colocou uma punição. Olha só. Não é? Então, eu te É, convido a fazer essa listinha. Gente, faz muito sentido, ajuda muito. tem um comentário que fizeram aqui. Quem falou foi? Ela colocou que redescobrir as áreas do prazer é um processo necessário. E é verdade, né? Você encontrar aquilo que traz prazer para você no dia a dia, né? E que você possa trocar isso por uma, por um outro prazer, que seria uma alimentação. Que às vezes, num momento de fuga, não vai ser nem um prazer, né? Vai ser mais um peso, porque você Sim, acaba sim. fazendo aquilo por fazer. E como você falou, no dia seguinte você não lembra nem o que comeu, né? Então acho O que é bem Hilton. interessante. E foi uma psicóloga, viu? Gente, eu tenho uma É, paixão por psicólogos, atendo muito com parceria com psicólogos. Não sou psicóloga, não é isso, mas eu gosto muito da leitura do comportamental também. Também porque eu atuo na nutrição comportamental. E faz muito sentido isso mesmo, né? E quando for comer, também não é assim, então não vou comer nunca porque eu tô com vontade. Claro que sim, mas que tal, ao invés de entrar na cozinha e sair comendo em pé e farelando a casa inteira, pega, põe num pratinho, senta, degusta. Eu falo que a alimentação deveria ser igual tomar um vinho. Para quem não toma vinho, pensa numa coisa muito gostosa. Você não vai tomar um vinho virando assim, né? Um glup de uma vez. Não, você sente o aroma, você dá aquele golinho devagar, você fica apreciando aquele alimento. Então faça isso até com o seu alimento favorito. Você vai ver como você vai comer menos. Por quê? Você ativou os 5 sentidos. Isso tem a ver com alimentação consciente e tem a ver com reduzir a compulsão. Então, você vai ativar o seu paladar, você vai ativar a visão. Então, num prato bonito, não vai comer de qualquer jeito. Tem gente que fica guardando louça, talher, para quando vem visita. Não, usa para você mesmo. Quando a visita chegar, tudo bem. Mas usa para você esse prato diferente, a xícara, a caneca. Então, você está gostando, a visão. Gente, o aroma das coisas, a gente esquece também isso, né? Então, por que não cheirar aquele alimento, cheirar aquele doce que você vai comer, o pão, né? E também sentir as sensações que aquilo te traz. Muitas vezes você está buscando um alimento em função de alguma memória também que você tenha.
né? Um bolinho porque te lembra a casa dos pais. Eu tomo muito cappuccino, adoro cappuccino, Hilton. E o cappuccino me lembra muito a minha família, porque a gente tinha hábito à noite de tomar cappuccino. Então não quer dizer que eu não possa tomar, mas eu sempre faço umas versões mais saudáveis e não preciso tomar uma caneca gigantesca, né? Tomo uma xícara e tudo bem. E se você tomar essa xícara assim, ó, numa virada só, você vai falar, nossa, quero mais, quero mais. Você tomar devagar e reparando o que aquilo te traz, tenho certeza que o pouco já vai ser suficiente. Certeza. Agora, como que a gente pode perceber, assim, eu falo, porque é um limiar, assim, que não é muito fácil você perceber no começo, né? Quando você está indo para uma vertente compulsiva e quando é somente uma Sim. coisa, eu comi mais um pouco hoje, né? É diferente, né? Você estar com uma compulsão e você exagerou um pouquinho hoje, porque eu percebo muito, e eu percebi isso, vou te falar, quando eu troquei os pratos da minha casa. Nós tínhamos pratos que eram brancos, comuns. E aqueles pratos eu nunca gostei muito, porque eles me lembravam o prato do hospital onde eu estudei. Eu fiz residência num hospital no Rio, que chama, né, Hospital Federal de Bom Sucesso. E tinha um prato que era todo branco, e o prato que eu tinha na minha casa era desse jeito. E a gente trocou por uns pratos coloridos. E eu concordo com você. A comida ficou mais gostosa. Entende? Você coloca menos comida, eu coloco menos comida porque eu quero ver o desenho do prato. Fica com outro sabor, é interessante isso. Mas a minha pergunta é mais em relação a quando você percebe, quando que você deve acender o alerta, né? Para que não, isso daqui é uma compulsão, já está fugindo de você comer mais. E quando não, quando você acha que a pessoa deve procurar algum tipo de ajuda. Em outras palavras, assim, ontem eu fiz uma pergunta para a Luciana, que foi ótima. Foi a seguinte: quando você deve procurar um geriatra? E aí a resposta dela para mim foi a seguinte: foi mais ou menos isso. Ela disse: quando você achar que é o momento de você se preparar para ficar saudável. Então, ou seja, às vezes com 35 anos é um bom Sim. momento para você procurar um geriatra. Então, a minha pergunta, em outras palavras, é quando que você deve procurar uma nutricionista? Porque eu tenho uma associação, tinha, né, não agora, mas eu tinha uma associação que o nutricionista é a pessoa que cuida da pessoa que está acima do peso. E hoje eu tenho uma outra visão de que não é isso. O nutricionista é a pessoa que vai te ajudar a ficar bem com a sua nutrição. Porque da mesma forma que a gente deveria aprender na escola sobre educação financeira, a gente deveria aprender sobre nutrição também. Entende? Então eu tenho uma outra visão do que é o nutricionista. Não sei se eu consegui te explicar assim o que eu queria perguntar, sabe? Conseguiu sim, dá para desdobrar em algumas respostas, mas por que buscar um nutricionista? Vou começar por aí, né? Aham. Existe algo empírico em nós que é o comer. Então é diferente, por exemplo, de você criar um site, por exemplo, né? Ou alguma coisa que não é necessidade primária. Então todo mundo come, né? E existe uma coisa que a gente tem como certo por ser um hábito da família. Então, Uhum. muitas vezes poxa, mas eu sempre fiz isso. Aí a gente tem como padrão, como normal, porque já vem de hábitos familiares. E isso tem que ser respeitado, sim. Assim como culturas, tradições e gostos também, tá? Não existe um padrão que dá certo, assim como sorrisos diferentes, assim como padrões de saúde. Então, cada indivíduo é peculiar. Quando eu atendo um paciente, eu costumo até comentar com ele, falo, olha, cada paciente que senta aqui na minha frente é um universo. Eu sei que tem muitas psicólogas aqui. E, gente, é realmente isso, a gente está lidando com o universo. O que você, Hilton, compreende como uma vontade? Quando você vai fazer aquela escolha, isso envolve até uma pessoa, por exemplo, que está com uma ansiedade muito aflorada, preferir alimentos mais duros, porque dá vontade de mastigar, tá mais melancólica, aí já tem um pouco a ver com a medicina Ayurveda, né, que relaciona outros aspectos, mas texturas mais moles, porque dá uma sensação de acolhimento. Então, veja, é realmente um universo que a gente lida. Mas, para facilitar um pouquinho, o quando procurar nutricionista é em qualquer momento que você se deparar com, poxa, eu tô perdida, eu não sei mais que escolha que eu tô fazendo. Não só em casos de obesidade, tá? E realmente Uhum. não é.
A ideia de um obeso é sempre doente e uma pessoa bem magra é sempre saudável, esquece. Já foi, né? Sim, todos os extremos são preocupantes, né? A não ser que tenha algo genético envolvido, aí sim a gente tem que entrar como equipe, né, para entender e investigar melhor. Mas em qualquer momento é válido. Mas busque sempre um profissional que vá te entender essa leitura integrativa, tá? Porque não sou eu, Denise, que vou muitas vezes tratar aquele paciente só no meu âmbito. Eu preciso muito de uma psicóloga, eu preciso muito do endócrino, eu preciso às vezes de um gastro, né? Eu preciso desse olhar multidisciplinar para aquele paciente. Então, quando você se sentir um pouco perdido, ou, infelizmente, a gente é assolado de né, mídia e informações que falam, vai para esse lado, vai para aquele lado. Eu falo que tudo que atinge todo mundo não atinge ninguém. Aquela informação que está aparecendo ali para você, piscando lá do produto novo, está aparecendo para mim também. Está aparecendo para o meu pai, para minha avó, para todo mundo. E vai fazer efeito para todo mundo, né? Eu acho que isso que a gente tem que se atentar. E também de onde está vindo as informações. Sempre vai ter, gente. O bom e o mau produto, o bom e o mau profissional, né? Então, sejam coerentes também em tipo de produto, de informação que vocês estão consumindo, tá? Muito atento a isso. A gente tem que ter os nossos próprios filtros, né, de discernimento para assimilar essa informação e não ter como uma verdade total. Quanto mais a gente estuda, né, Hilton, mais dúvidas a gente tem. Então, aquela pessoa que fica defendendo uma bandeira e, ai, tem que ser desse jeito, porque só desse jeito dá certo. Duvide, porque ela não tá ali, ó, olhando para você. Né? Ela não tá sabendo, ela não tá falando com a Eliana, com o Felipe, com a Tuca, com o José. Então, imagina, eu tô aqui, por exemplo, eu tô falando que o low carb salva vidas, o low carb é a solução para obesidade. Imagina, vai contra tudo que eu acredito ficar defendendo uma bandeira só. Tá? Então, procure no momento que você se sentir um pouco perdido, que você não só por estar acima do peso, mas também pensando, poxa, né, eu quero chegar bem na idade X, Y, eu quero oferecer saúde também para dentro de casa. Isso que eu acho muito incrível, Hilton. Porque às vezes você pega lá um pai de família e todo mundo de casa acaba fazendo um pouco. Então eu fico muito satisfeita em saber que eu consigo gerar também esse movimento de atingir várias famílias e vários lares também por aí. Isso é verdade mesmo, porque na, na dieta, né, que você me mandou agora por último, eles tinham algumas coisas que eu posso preparar junto para minha filha e tal. E esse momento é muito bom, sabe? A minha filha, ela adora muito isso, sabe? A gente veio do shopping semana retrasada e ela viu uma roupinha. Ela tem 2 anos e meio, ela identificou uma roupinha de chefe de cozinha, ela quis comprar, ela apontou, falou, é meu, papai, é meu. Ela quis comprar, então ela gosta, sabe? É muito gostoso essa participação familiar, assim, criando uma cultura de bem-estar, né? E a hora que você estava contando aí da questão dessas calculadoras e de calcular quanto de carboidrato, quanto disso que você está comendo, quanto de... Eu me lembrei de uma revista que eu vi há pouco tempo agora. Eu folhei uma revista que tinha, deve estar até nas bancas ainda. Era um teste para ver a sua expectativa de vida, sabe? E aí tinha um monte de pergunta, tinha lá, faz caminhar, faz exercício físico, come maionese, não sei, um monte de coisa. No final, era para mim estar morto há 2 anos. E da minha esposa era até pior. A minha esposa era até pior, era para estar morta há 3. Eu falei, mas como pode? Se ela é mais magrinha que eu e mais saudável. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu acho que aquilo que serve para todo mundo não serve para ninguém no final. Então, a gente precisa ter um filtro, como você falou, né? Não dá para absorver. É tanta informação que, olha, eu já tinha percebido há bastante tempo que o WhatsApp colocou essa função de aumentar o tempo, né, de mensagem, mas eu não parei para pensar que loucura, né? A gente não tem tempo nem de escutar uma mensagem mais. E mesmo assim você não consegue responder as mensagens todas que recebe no dia a dia. Então é muita interação que a gente tem, né? Então, como que você acha, Denise, que a gente pode tentar filtrar isso e tentar sair desse modo tão automático e ir para um modo mais racional, assim, de saborear o momento presente? Eu lembro que eu vi
É, eu não sei em qual mídia, mas é de uma nutricionista que você acho que dá curso com ela, o seu curso é com ela, chama Isabela. Ela tem, ela, Isabela. isso, ela estava falando sobre uma meditação do chocolate que ela tinha feito. E eu achei aquilo tão interessante que eu procurei comer uma barrinha de chocolate seguindo lá o que ela colocou. E eu achei muito diferente mesmo, porque tira você daquele modo tão acelerado de morder um chocolate em 5 minutos acabou e perceber ele derretendo e tudo mais. Então, como que você acha que a gente pode sair e se blindar um pouco dessa vida tão acelerada e ficar mais no momento presente, assim? Ô, Hilton, acabei de ver aqui que a Luda vai precisar sair, não tem problema. O Hilton vai deixar gravado, gente, depois vocês vejam com Aham. calma. Tem a meditação. Eu fiz um curso de Mindful Eating, que é o comer consciente. Uhum. Então, dentro disso, tem uma prática, que é a prática da uva passa ou do chocolate, mas ela transcorre da mesma maneira. Depois, quem quiser, gente, fique à vontade. Tem lá no meu perfil, tá, Hilton? Tem lá uma guiada que eu faço também, né? Mostrando como que é e tudo. Eu faço, então vocês podem acompanhar lá comigo, tá? Tá lá no meu perfil. Depois, se você quiser, até encaminho o link para quem você quiser encaminhar. É bem Aham. interessante. São dois aspectos que eu quero comentar. Eu vou falar do distinguir os tipos de fome e depois eu vou falar do odômetro da fome, que, como eu prometi, eu falei, eu vou dar várias dicas para vocês já começarem fazendo, tá? Ou ajudar pessoas que talvez cheguem até você já nesse desespero aí de comer compulsivo e perder um pouco os limites. Como a gente distingue, então, o tipo de fome? Porque até então fica meio confuso na nossa mente de será que eu tô com fome mesmo? Fome física, que a gente fala, né? Ou fome emocional. Então, eu costumo dizer, fome física, ela inicia aqui, que seria no estômago. Fome emocional aqui. Como distinguir? Então, vamos na fome física, que seria o corpo pedindo nutrientes, tá? Quando o corpo pede nutrientes, o nosso estômago pode roncar, fazer aqueles barulhinhos, né? Aquele leve mal-estar também. Tem algumas pessoas que têm, vocês podem não ter todos esses sintomas, mas começa a reparar. Tem algumas pessoas que têm, sabe, uma sensação de fraqueza. Eu vou ficando mole, eu falo que meu combustível vai acabando. Uma leve tontura, cansaço, desânimo, ó, fome física. Eu fico irritada. Eu também fico irritada quando eu tô com fome. Fica meio de mau humor, né? E essa pessoa que tá com fome, ela come qualquer tipo de alimento. Não tem muito, eu vou comer aquele alimento específico. Você come o que tiver ali que vai ser servido, certo? Então, essa é a fome física. A gente tem que respeitar essa fome física, porque é a nossa fome, versão bichinho, né? Nossa fome orgânica. O corpo está pedindo combustível. Não é errado sentir fome, tá, gente? É natural sentir fome, tá? Vamos falar dessa fome daqui de cima? Fome emocional. Normalmente a fome emocional, ela não tem tanto esses sinais de fraqueza, de dorzinha no estômago, não tem. Normalmente ela tá ligada com alguma ansiedade ou alguma coisa que você viveu naquele dia, né? Então, eu tô comendo, eu vou comer ou estou com fome porque eu tô chateada ou porque tô estressada. Essa fome, ela pode estar ligada também com sentimentos. Uma depressão, solidão, né? O comer para preencher vazios. E eu costumo dizer, Hilton, que essa fome tem CEP. Porque essa fome ela é direcionada. Então, você não vai aceitar comer uma banana, uma maçã. Não, você vai falar, eu vou comer aquela torta específica da padaria tal. A minha filha fala que ela tá com fome de chocolate. É, Ela tá com... Ela fala assim mesmo. Ela não fala chocolate, ela fala shotai. ai meu Ela fala Deus que do ela tá com uma céu. fominha de shotai que ela quer. Então eu entendi bem o que você está falando. É uma coisa muito seletiva, né? É Então não é uma fome seletiva. verdadeira, é uma vontade de alguma coisa, né? Aí, Hilton, então distinguindo essas duas fomes, gente, não quer dizer que a fome então é emocional. Então eu nunca vou satisfazer emocional. Vai, só que distinguindo que ela é emocional, você já tem um controle melhor sobre ela. Você vai falar, tá, tudo bem, tô com a vontade do chocolate. Então, espera.
qual chocolate eu vou escolher, que momento que eu vou comer ele de qualquer jeito, né? Sem pensar, poxa, se eu tô com muita vontade de chocolate, se eu comprar uma barra, será que eu vou comer só uma fileira? Não, né? Então, e se eu comprar um bombom, uma unidade menor, que vai abrir, comeu, sentiu, degustou, mas acabou. É mais interessante, deixa eu me ajudar nesse momento também. Então, tá vendo como trazer para consciência não significa que você não precisa ou nunca vai satisfazer essa fome emocional. Só que olha como você deixa ela mais próxima a você. Eu costumo dizer, Hilton, que quando a gente fala, eu preciso do exemplo de chocolate, porque muita gente é, né, chocólatra. Eu preciso do chocolate, o chocolate ele fica aqui em cima, ele parece que exerce controle sobre você. Quando a gente diz, tá, eu quero chocolate, mas eu vou escolher quanto, quando, como eu vou comer, pronto, a gente coloca ele aqui próximo e tem o poder da escolha. É totalmente diferente. Você pode até comer o chocolate, só que você vai ver como você degusta diferente e como o pouco já te satisfaz. Eu concordo com o que você falou, eu entendi, sabe? Não é tão fácil, né? É um exercício diário trazer isso, É exercício porque diário. você trocar uma barrinha de chocolate com 4 fileirinhas por um bombonzinho não é tão fácil, né? Mas é necessário para que você não se sobrecarregue e que você fique bem com você mesmo, porque não adianta nada, né? Você comer 4 fileirinhas de chocolate e 10 minutos depois não está se sentindo bem com você mesmo, né? Então, achar Ô, o equilíbrio Hilton, que é o interessante, né? e quando a gente está com vontade, pensa, quando você está com vontade, exemplo do chocolate, o seu cérebro não está pensando na quantidade, ele está com vontade de sentir aquilo do chocolate. Uhum. Então, vê que a quantidade é a nossa cabeça que acha que tem que ser. Mas a vontade é de sentir aquilo. Então, por que? Aí a gente começa a questionar os nossos padrões. De por que então que eu tenho que comer a barra inteira? Um pedacinho vai continuar sendo gostoso. Mas por que que a gente come a barra inteira? Que a gente faz um glup, glup, glup de uma vez só. A gente está deixando de curtir aquele momento. Lembra igual vinho? Curta aquele momento. É algo que você está com muita vontade. Por que comer com a sensação de culpa? Então, tirando a culpa, gente, que aquele alimento é proibido, porque não é, a não ser que você tenha alguma doença, algo proibitivo, mas tirando isso, não é proibido. E ó, tem uma coisa que é libertadora, Hilton. Libertadora. Qualquer alimento em excesso faz mal. Vou dar um exemplo de um paciente que chegou até mim, tinha acabado de ser diagnosticado com diabetes tipo 2. E aí o médico, infelizmente, assustou muito esse paciente. Falou, senhor fulano, corta o arroz, corta o pão. Ó, tem muita cara de dieta isso já, né? Corta o arroz, corta o pão, não come massa. Assustou ele na classe dos carboidratos lá. E aí, coitadinho, esse senhor fulano, ele ficou com tanto medo de comer essas coisas, ele estava almoçando fruta. Mas, Hilton, eram 2 bananas, 3 laranjas, meio mamão. Aí ele virou para mim com toda a inocência que eu vi e falou assim: Nutri, mas fruta não é saudável? Depende da quantidade, né? Tudo em excesso não é saudável. Exato. Perfeito. Sabendo disso, Hilton, a gente sabe que pode sim inserir uma coisinha eventual, que não é o chocolate que vai me fazer mal, mas é o jeito que eu me mergulho no chocolate, não é? Então eu falo que isso é Sim. libertador, gente. É libertador quando a gente tem o poder de escolha e não coloque classificações, sabe? Assim, na caixinha do proibido, na caixinha do permitido, porque isso é 2 tirinhos no pé, literalmente. Eu achei também, só um comentário que você falou aí para trás, que eu fiquei pensando. A gente tem que ter muito cuidado com os filtros mesmo, né? Daquilo que a gente vê em revista, vê em televisão, daquilo que a gente escuta e daquilo que a gente é poluído, né? Muitas vezes até pela internet. Por isso que a fonte que a gente consome a informação, ela é uma fonte que precisa ser uma fonte de qualidade. Agora, eu vi um comentário agora há pouco, que eu não lembro quem fez, falando sobre margarina, né? Achava que margarina era saudável, até há pouco tempo descobri que não era saudável. E deve ser porque o comercial da margarina ele tem um storytelling tão bom
que faz você querer, puxa, trocar qualquer coisa por uma margarina, porque é uma família tão feliz que consome margarina, sabe? Um casal com aspecto tão saudável que você fala, puxa, eu quero ser igual a eles, então vou comer margarina, né? Igual ontem eu vi um comercial, eu acho que nem foi pro ar ainda, eu vi num curso que eu faço, da União do Açúcar, sabe? E aí o comercial, ele induz as pessoas a fazerem bolo, sabe? Mas bolo, bolo. E assim, não é que o bolo seja ruim, mas a família está comendo tanto bolo que é impossível que aquela família seja tão saudável comendo tanto bolo açucarado igual estava naquele comercial. Então a fonte, entender o contexto é muito importante, né, Denise? Não só consumir por consumir, assim, né? Eu associei que a margarina é boa porque a família é muito feliz, então margarina é saudável, entende? Algo mais ou menos assim, sabe? Sim, o Hilton, infelizmente, né, existem critérios também, e eu fico com muito pesar que a grande mídia, né, TV aberta e tudo, chega a um público final que, infelizmente, às vezes não tem tanto esses filtros, então eu fico, sabe, mexe muito comigo, né, mas né, a grande mídia, a indústria, ela acaba usando essas mensagens que não são nem subliminares, mas são bem assertivas ali, Diretas, né? Bem explícitas, assertivas, nossa, bem assertivas. diretas, porque não tem impeditivo, gente. A indústria, infelizmente, ela rege para onde vai o dinheiro, ela vai, né? Então, busca informações de profissionais, sim. Hoje em dia, né, graças a também Instagram e outras mídias, a gente tem contato no YouTube, a gente tem contato com informações mais valiosas de profissionais e não a indústria por trás. A indústria por trás, ela vai querer vender o produtinho dela. Saudável ou não, não importa. Eu costumo dizer que essa indústria alimentícia junk food, ela sustenta a indústria farmacêutica, né? Porque Sim, é uma uma, é coisa uma acaba cadeia, levando a né? outra, né? Aí já vem Sim. meu julgo mais criterioso aqui. Mas pergunte. É por isso que eu gosto muito de me deixar próximo às pessoas. Porque é uma pergunta que às vezes tem alguém aí com dúvida que não é da área, de margarina faz bem. Eu consigo tirar essa dúvida em 10 segundos explicando, né? Então, vocês, gente, que não são da área da saúde ou né, não são nutricionistas, não tem obrigação de saber. Então, busque um profissional para tirar essas dúvidas também. Porque a indústria, ela, infelizmente, vai vender o que dá mais dinheiro ali para ela. Você não vê tantas propagandas, a não ser algumas custeadas por governo e tudo mais, falando de frutas, verduras e legumes. É muito difícil, né? Você vê. E no Brasil é permitido também tantas coisas. A legislação no Brasil frente aos alimentos, ela é tão furada como uma rede toda furada que, infelizmente, permite-se muita coisa, desde coisas escritas que não são tão reais nas embalagens, na parte da frente, aí a gente vê os ingredientes e fala, nossa, né? É muito diferente do que está vendido ali. Então, busque realmente essas informações de fontes confiáveis e profissionais que vocês tenham mais próximos, tá? Porque a grande mídia não vai necessariamente divulgar o que vai te tornar mais saudável. Isso é fato. Outra coisa que eu acho que a gente também deveria aprender a fazer, e isso é algo que eu acho que deveria vir da escola, né? É aprender a ler rótulo de alimento, sabia? Perfeito. Porque você pega, por exemplo, sei lá, pega um iogurte. Você vai ver, dependendo do iogurte, claro, mas tem iogurtes que você pega que tem tanta coisa ali no ingrediente que você nunca nem. Que você tem até dificuldade de pronunciar. Entende? Tem substância ali que você já não consegue nem pronunciar, quanto mais entender o que aquilo vai fazer no seu organismo. Esse é um ponto. E em relação à legislação, eu entendo, nossa, perfeitamente isso que você está falando. Há pouco tempo eu vi uma notícia de jornal que estava falando de um molho de tomate que foi encontrado pelo de rato nele, sabe? E aí na reportagem falava, a empresa falou, realmente tinha um percentual a mais do que o permitido por lei. Quer dizer, já é permitido por lei ter um percentual, uma coisa que você nem imagina, concorda comigo? Já é permitido por lei, só de ser permitido por lei já é um absurdo, né? Na minha opinião. Agora, você ter ainda um percentual a mais do que é permitido nossa, seria cômico se não fosse trágico, né? Assustador, né? Por isso que existe um movimento, eu vou falar já dos ingredientes, porque tem uma diquinha muito legal para vocês, Uhum. mas é por isso que existe muito movimento em nutrição que é desembale menos e descasque mais.
Uma frase Uhum. muito simples, mas que é menos industrializados e mais coisas da feira, coisas que a natureza nos dá. Eu não sou a favor, gente, eu não sou extremista em nada, tá? Mas existe também uma sensação de, poxa, deixa eu ver como que tá sendo o meu dia, o que que eu tô trazendo para dentro de casa. Por quê? Por uma praticidade, igual a Tuca comentou aqui, que eu conheço ela de longa data, às vezes por uma praticidade a gente vai lá e abre o suquinho que já tá pronto, não é? E isso se torna um hábito. E aí a gente vai nessa praticidade, 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 e não quer dizer que a praticidade está ajudando a gente. Muitas vezes é uma falta de organização, uma falta de ver que dia que você vai no mercado, não, né? Então, entender a logística também de como a gente está fazendo, o que, que a gente está trazendo para dentro de casa. Porque tem coisas que. Tô ouvindo, tô Hilton, ouvindo. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô Ah, achei ouvindo, que tô tivesse ouvindo. falhado. Então não dá para terceirizar, mas essa frase é válida para a gente pensar em descascar mais, coisas mais naturais, que tem lá na parte da feira, né? Fazer mesmo em casa as coisas. Então, ao invés de comprar a sopinha, agora que tá friozinho, ao invés de comprar a sopinha lá em pó, poxa, que tal eu comprar lá a mandioquinha, comprar os temperos, né? Cheiro verde, comprar os temperos mais naturais e fazer. Hoje em dia tem até já a versão descascada, minimamente processada, que já facilita um pouco, né? E se organizar, muitas vezes faz em maior quantidade. Eu estimulo muito meus pacientes a colocar a mão na massa e até mesmo congelar essas porções, porque você mesmo que fez, né? E você fez uma quantidade maior e garante mais vezes no seu dia. A dica de leitura de rótulo, Hilton, que é muito, muito fácil para a gente fazer, é, isso pelo menos a Anvisa preconiza e a indústria tem que seguir. Olhando lá na partinha dos ingredientes, que às vezes a gente tem que olhar, né, com uma lupa, mas olhando lá a área de ingredientes, tá sempre listado, gente, do que tem mais para o que tem menos. Então, vou dar um exemplo. Se o primeiro ingrediente for açúcar, evite esse produto. Porque significa que a maior parte, por exemplo, daquele iogurte, vamos supor, a maior parte daquele iogurte, daquela bolacha, é açúcar. Então, procure sempre esses pequenos. Ai, a Nath, procure sempre a leitura desses primeiros ingredientes com coisas mais saudáveis, que a gente já tem uma noção do que é. Por exemplo, um pão. Ah, eu quero comer o pão integral, que eu sei que é mais interessante no meu dia a dia. Se o primeiro ingrediente for farinha de trigo refinada, né, enriquecida com ácido fólico, você já sabe que a maior parte do pãozinho é a farinha refinada. Então, busque um que lá no primeiro ingrediente seja aveia, ou farinha integral, ou centeio, enfim, algum grão que não seja o refinado. Já vai estar fazendo uma boa escolha. E sempre que possível, assim como disse o Hilton, né, que gosta de ter esse momento com a filha dele e preparar, se aventurem mais na cozinha, né? Tem E alguns até. hábitos Não, pode falar, desculpa. Tem alguns hábitos que a gente tem que resgatar. Por que que se fala, mas antigamente, meus avós, meus não sei o quê, não tinha tantos problemas de saúde e tal. Claro que a rotina era outra também, né? Mas eles faziam muitas coisas. Era a hortinha de casa, eles preparavam muito mais as refeições, né? Então, resgatar esse movimento também do simples, do fazer, ter contato com o alimento, também contribui com o nosso tema lá, que é compulsão. O fato de fazer e preparar o próprio alimento reduz a nossa ansiedade por comer aquilo. É um hábito que eu resgatei, que nós resgatamos lá na minha casa, ir à feira, sabe? A gente, Legal. nossa, nunca foi à feira, eu e minha esposa, quando não tinha a Maria Clara, né? E aí, desde que eu comecei, na verdade, a tratar com você, enfim, a gente resgatou esse hábito, principalmente nessa segunda época agora, né? A gente resgatou esse hábito de ir à feira aos domingos com ela. E é muito bom, porque ela escolhe as frutinhas, depois ela lembra da frutinha que ela escolheu. Então é super legal, super legal. Denise, a gente está encaminhando aí para finalizar, passou tão rápido aí. Eu, Ai, eu, nossa. eu adoro conversar com você, isso é muito sincero, porque eu enxergo em você uma filosofia de atendimento muito humanizado. Não sei se você sabe, eu acho que não, mas eu tenho um livro publicado
Esse livro chama Seu Sorriso Não Precisa Envelhecer. É um livro para paciente, sabe? Para paciente. Não é um livro técnico, é um livro para o público em geral. Ele foi publicado por uma editora chamada Casa da Cultura. Próxima vez que a gente se encontrar, acho que semana que vem, eu vou te levar um exemplar de presente. E vou levar um brinde que é uma empresa de artigos de saúde bucal, ela ajuda a gente aqui na clínica, e ela deixou aqui para todos que participaram, então vou deixar para você um exemplar do meu livro e vou deixar um brinde desse. E nesse livro eu falo muito sobre uma filosofia de tratamento humanizado, sabe? Inclusive o livro foi construído basicamente pelo próprio paciente, pelos próprios pacientes. Eles contam as suas histórias, quem fez a capa, o desenho da capa foi um paciente que fez, quem fez o prefácio foi outro paciente, eles que foram construindo. E aqui eu defendo muito a questão do sorriso, né? Falo que sorrir é uma coisa que a gente faz pouco, deveria fazer mais, explico o que acontece no cérebro, né, quando a gente sorri. Conto a história de alguns pacientes pela ótica deles mesmos, sabe? Como que voltar a sorrir, assim, mudou a vida deles, e falo muito sobre uma filosofia humanizada. Eu defendo aqui que você não precisa encachorrar um cachorro, né? O cachorro nasce cachorro, vai viver como cachorro, querendo ou não, ele vai ser um cachorro a vida inteira. Você não precisa encavalar um cavalo, o cavalo nasceu cavalo, vai viver como cavalo e morrer um cavalo. Mas você precisa humanizar o homem, né? Que talvez seja o único animal que precisa de estímulo e direção para ser aquilo que deveria ser. Eu acho que você é uma pessoa muito humanizada nesse sentido. Então, obrigado aí de você ter participado conosco aqui. E para finalizar, eu queria te pedir aí uma dica prática para quem amanhã quer tentar começar a dar um passo de sair de uma alimentação que foge daquilo que seja o saudável e vá para algo mais consciente. O que você pode colocar aí para a gente? Primeiro, gente, calma. Realmente é assim. A gente está fazendo, né, muitas vezes tudo no automático e não é de um dia para a noite que, então agora eu vou meditar todos os dias, vou fazer. Calma, é passo a passo. Eu estou aqui também para ajudar e contribuir. Eu acredito muito que a gente tem que simplificar as coisas, mas se colocar à disposição também para mudança. Porque a gente muda a partir de um ponto que a gente vê o que está fazendo e não está tão legal, não está trazendo tantos resultados positivos, certo? Então vá com calma. Escolha uma refeição do seu dia, uma que você consiga fazer com um pouquinho mais de tempo. Eu acho que eu consigo fazer o café da manhã com mais tempo. Então, não, meu café é muito corrido. Mas o jantar eu consigo fazer com mais tempo. Começa nessa. Monta ali a mesa, use um talher, respira. Eu falo assim, né? Largue um pouquinho o talher ao lado, né? Coma com calma, sem, gente, TV, sem olhar o celular, esteja presente. A gente se conecta tanto com tudo, né? O Wi-Fi da vida toda, mas conexão agora é se reconectar com a gente mesmo. Esse eu acho que é o grande ponto, né? A gente se observar mais. Então, coma com essa calma de entender que você está nutrindo o seu corpo, que está sendo gostoso sim, mas que você quer iniciar esse despertar diferente, que também inclui a alimentação, que é um autocuidado. Se alimentar, quando a gente faz, por exemplo, uma refeição ou cozinha para alguém, a gente não sente que está doando um pouco de amor? Então, também o ato de se alimentar é um autocuidado. Aí, Hilton, o que eu vou pedir? Para você escolher um desses dois cards, que ele é feito realmente, né, a nutrição fora da caixa, eu uso muito com paciente, para a gente deixar de tarefinha aí para quem quiser fazer. Tem esse rosinha e tem o cinza, qual você escolhe? Pode ser o rosinha. Rosinha, bem legal. Gente, cronometre, fica do contrário aí, né? Cronometre suas refeições por um dia. Acrescente 5 minutos a mais em cada refeição no dia seguinte. Muito É isso aí. válido. Obrigado, Denise. Acho que vai acabar o tempo aqui. Uma boa noite, viu, Denise? Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Um abraço. Tchau, obrigado, gente. Denise. Tchau, tchau. Bom, boa noite para todo mundo.